Olá, graça e paz. Que bom estar aqui com você. Mais um dia a aprendermos com as mulheres da Bíblia. Hoje nós vamos aprender com duas mulheres muito especiais. Mulheres que talvez você já ouviu várias vezes falar sobre elas. Mas a palavra do Senhor se renova a cada manhã. E eu tenho certeza que hoje Deus vai falar com você mais uma vez. Vamos orar para nós começarmos a aprender com mais uma mulher da Bíblia? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, meu Deus, por mais uma vez o Senhor nos dá o privilégio de estar aqui, ouvindo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Senhor, como é bom poder te ouvir, como é bom ler a tua palavra, como é bom aprender com o Senhor, como é bom. E nós te louvamos por isso. Eu te louvo por cada mulher que está, Senhor, aprendendo com a palavra, com as mulheres da Bíblia. Mulheres que estão se deixando serem forjadas pela palavra, porque querem, meu Deus, ser a mulher de Provérbios 31 que o Senhor projetou para que fôssemos. E de nós mesmos jamais conseguiremos, mas pelo poder da sua palavra nós vamos conseguir. Amém? Nós hoje vamos aprender com Marta e Maria. Olha só, eu tenho certeza que você já ouviu pelo menos alguma vez essa história. Mas, para quem ainda não ouviu, eu vou resumir a história para você. E eu tenho certeza que essas duas mulheres têm muito a nos ensinar. Lucas capítulo 10, eu vou ler aqui alguns versículos apenas. Lucas 10, 38, eu vou ler 38 ao 42. Diz assim: E aconteceu que, indo eles o caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diga-lhe, pois, que me ajude. Respondendo-lhe Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Marta e Maria eram irmãs de Lázaro. Elas eram amigas de Jesus. E aí, se você ler o capítulo 10, a partir ali do versículo 1, vai contar outras histórias. Lucas, ele está narrando a vida de Jesus. E ali ele vai contar que Jesus, ele estava ali com seus discípulos, então ele encontra no meio do caminho com os fariseus, com os mestres da lei. Ali ele dá ensinamentos e todas as vezes que nós lemos alguma história onde Jesus está, ele não estava sozinho. Gente, vamos lembrar de uma coisa. No mínimo, tinha ali com Jesus 12 pessoas. No mínimo. E nunca estava só Jesus e os discípulos quando eles estavam indo de uma cidade para outra. Pode acontecer que Jesus estava só ele e seus discípulos em algum momento, por exemplo, quando eles se reuniam no monte para orar, ou quando eles se reuniam na sua casa. Mas eu acredito que nunca estava ali só Jesus e os 12 discípulos. Sempre tinha ali, quem sabe, a esposa dos discípulos, a mãe de algum deles, servindo, enfim. Então vamos pensar comigo aqui. Jesus chega na casa de Marta e Maria. E o texto ele começa dizendo que ele chega naquela aldeia e quem recebe Jesus? Marta. Talvez você já ouviu várias vezes alguém falar assim: olha, a Marta, ela não escolheu servir a Jesus. A Marta não escolheu ouvir Jesus. Marta escolheu os afazeres da casa. Marta escolheu a parte que não era para escolher. Talvez você já ouviu várias vezes pessoas excomungando a Marta. Vamos dizer assim. Aqui em Minas Gerais nós falamos assim, né? Cada lugar tem o seu dialeto. Isso é tão lindo. Mas tá. Várias vezes eu mesmo, né? Há muito tempo atrás, as primeiras vezes que eu ministrei sobre essa palavra ali, sem um olhar mais aprofundado do texto, a gente acaba falando umas besteiras, né? Quem nunca? Mas
A gente sempre vê a Marta, as pessoas veem a Marta como aquela que não adorou Jesus, como aquela que não estava dando atenção para Jesus. Mas será que é isso que o texto está dizendo? Será? Vamos entender então. Quando o texto fala que Marta recebeu Jesus em sua casa, vale lembrar que nos tempos de Jesus, lindonas, não tinha WhatsApp para falar assim, fulano, tô chegando na sua casa. Jesus não tinha lá um telefone para ligar e falar assim, ô Marta, eu tô indo da cidade tal para a cidade tal e no meio do caminho aí eu vou dar uma passadinha na sua casa. Não tinha. Então Jesus ele ia de cidades em cidades, de aldeia em aldeia pregando a palavra. E aí o texto diz assim que Jesus ele chega naquela aldeia e Marta o recebe. Interessante que aqui o texto não diz que eles já eram amigos de Jesus. Não sei se já eram, não sei se era a primeira vez que Jesus estava naquela casa, não sei, eu não pesquisei isso, tá? Para falar aqui hoje, não estou lembrando. Eu sei que Marta, Maria e Lázaro eram amigos de Jesus, mas eu não sei se nessa ocasião, porque teve outras ocasiões que Jesus foi lá na casa deles, não sei se aqui eles já eram amigos, não sei, tá? Então, para não falar bobeira aqui, não vou dizer que já eram amigos, tá bom? Então tá, Marta recebe Jesus, seus discípulos e companhia na sua casa. Lindonas, vamos pensar aqui. Naquele tempo também, apesar de a cultura judaica ter o pão como o seu alimento principal, inclusive até hoje, né, é um dos alimentos principais da cultura judaica é o pão. Claro que hoje tem muito mais coisa, o pão ele é muito melhor, claro. Mas lembra que naquele tempo, por mais que tivesse, eu não sei se tinha, mas por mais que tivesse, um comérciozinho que vendesse pão, pensa comigo se daria para sair correndo e ir lá no supermercado BH da vida comprar. Não tinha, gente. Não é como hoje, você recebe uma visita de surpresa na sua casa, dá pra você falar com o marido assim, ô marido, chegou gente aqui e tal, eu preciso que você traz isso, isso e isso pra eu fazer o jantar. Ou se não vai ficar pro jantar, vai só tomar um café, olha, traz um bolo, traz um pão, se você já não tiver, né, algo na sua casa, porque às vezes, dependendo da quantidade de pessoas, a gente não está preparado para aquela quantidade de pessoas. Vem comigo. Ali tinha no mínimo 13 homens, no mínimo, e eu acredito que tinha muito mais, porque Jesus, ele não andava sozinho. Tinha no mínimo 13 pessoas ali. Aí pensa comigo, chega aquele tanto de gente na casa da Marta, ela os recebe. Gente, aquela mulher, com certeza ela iria ficar preocupada com o que servir para aquelas pessoas, porque afinal de contas, era Jesus que estava na casa dela. Ela queria servi-lo bem. E aí, quando nós vemos pessoas excomungando a Marta, falando que a Marta não estava dando atenção, tá errado, sabe por quê? Vamos continuar aqui na história. A Marta, então, ela se preocupa com o que servir a Jesus. Tá certo que as mulheres daquele tempo, que já eram precavidas com muitas coisas. Talvez ela tinha ali carne armazenada, porque não tinha geladeira, então eles tinham que deixar ali preparado, né, como na roça, carne de lata, que maravilha. Só que hoje na roça eles fazem carne de lata, carne de porco, né, os judeus não comem carne de porco até hoje. Então vamos supor que ela tinha lá carne de cordeiro, nem sei se dá para fazer carne de cordeiro enlatada, não sei, carne de lata. Vamos supor que ela tinha peixes ali, peixe seco, né? Tinha as formas de fazer. Vamos supor que ela tinha ali muita farinha, ou já tinha um fermento pronto, tinha pão armazenado, não sei. O fato é que ela estava preocupada em servir bem a Jesus. E quando então, aonde Jesus chegava, ele já começava o quê? A ensinar. E ali, quando Jesus ele começa a ensinar, as pessoas vêm aos pés de Jesus e Maria também, que era irmã de Marta, ela senta nos pés de Jesus e começa a ouvir o que Jesus estava falando. A Marta, vendo ali a sua irmã sentadinha, escutando Jesus,
Ela vai reclamar com Jesus. Jesus, o senhor está vendo que a minha irmã está me deixando servir sozinha? Peça a ela para vir me ajudar. A resposta que Jesus dá para ela não era uma resposta como ele estava condenando o que ela estava fazendo. Jesus estava dizendo mais ou menos assim: Marta, fica preocupada com isso agora. Você está muito afadigada, muito preocupada com muitas coisas. Mas agora uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu estar aqui ouvindo aquilo que vai para a eternidade. Jesus não estava dizendo, lindonas, que Marta, não era para Marta organizar a casa. Eu já vi pessoas falando que Marta estava ali arrumando a casa, faxinando a casa. Gente, eu não acredito que Marta estava fazendo isso. Marta estava preocupada em servir bem a Jesus e os seus discípulos e todos aqueles que estavam ali com ele. Com certeza ela estava preocupada ali em fazer o pão, se ela não tinha pão suficiente. Estava ali fazendo uma refeição, porque afinal de contas, os seus convidados estavam chegando de longe, a pé. Com certeza ela estava preocupada em arrumar as vasilhas com água para eles lavarem os pés, lavarem as mãos. Não tinha água encanada como a gente tem hoje. É só, a visita chega na sua casa, a visita fala, aonde que eu posso lavar minha mão? Você indica para ela onde é o banheiro para ela lavar a mão. Não era assim como é na nossa casa hoje. Naquele tempo as mulheres tinham que buscar água longe. E por mais precavida que ela fosse, talvez ela não tinha alimento suficiente, água suficiente para aquele tanto de gente. Então Marta, não é que ela não estava importando com Jesus na sua casa, ela estava, pelo contrário, preocupada em servir bem a Jesus. Porém, ela não estava conseguindo priorizar as coisas no momento certo. Aquele momento em que Jesus estava falando, ensinando, suprindo primeiro a fome da alma e do espírito daquelas pessoas, Marta não precisava se preocupar. Jesus sabia. Quem sabe ele chegou ali de surpresa. Quem sabe ele decidiu passar na casa dela. Claro que Jesus, na sua onisciência, ele já sabia de tudo, lindonas. Eu estou falando aqui como homem, né? Quem sabe Marta não estava esperando, que eu acredito que ela não estava esperando aquele tanto de gente. E aí, por mais até que ela estivesse preparada, esperando, com certeza ela estaria preocupada em servir a todos bem, como uma boa anfitriã. Ela era uma boa anfitriã, então ela estava sim preocupada. O que Jesus estava chamando a atenção dela era que naquele momento a Maria não estava errada. Naquele momento a Maria estava escolhendo a boa parte, ou seja, ela estava escolhendo, ela estava priorizando ouvir aquilo que ficaria para a eternidade. Então, esse foi o erro de Marta, em não priorizar naquele momento ouvir aquilo que Jesus estava falando, que era muito mais importante do que o alimento. Então, era esse ensinamento que Jesus estava dando para ela. Jesus não estava dizendo que Marta estava errada por querer cuidar das coisas e servir a todos bem. Então, qual é a lição que essas duas mulheres nos ensinam hoje? A primeira lição que essas mulheres nos ensinam hoje é priorizar as coisas de Deus. E priorizar as coisas de Deus, não estou falando aqui de igreja, tá? Daqui a pouquinho eu vou chegar lá. Priorizar as coisas de Deus é priorizar o seu relacionamento com Deus. Não adianta você fazer todas as outras coisas, viver dentro da igreja, se você não prioriza o seu relacionamento com Deus. Então é isso que Jesus estava ensinando para Marta naquele momento, e é essa lição que ela deixa para nós aqui. Priorizar o seu relacionamento com Deus. Depois de priorizar o seu relacionamento com Deus, priorizar a sua família. Marta estava preocupada em servir bem aos outros. E ela foi falar direto com Jesus. O texto não fala que ela chamou a Maria e falou: Maria, vem cá me ajudar. Maria, eu tô sozinha. Olha só.
Eu acredito que tinha outras amigas ali, gente, porque o povo judeu sempre fazia muitas festas, né? Então eles viviam ali em comunidade. Mas tá, a responsabilidade era das donas da casa. O texto não fala que ela chamou a Maria, conversou e a Maria não quis ir. Ou seja, parece, não sei se é, mas o texto dá a entender que a Marta estava querendo resolver alguma coisa ali diante de todos. Era mais ou menos assim, olha, ela está dando mais importância a ficar aqui com o Senhor do que me ajudar. Então me ajuda aqui, Jesus. Jesus estava ensinando, prioriza Marta. E muitas vezes, deixa eu fazer um parêntese aqui e trazer essa aplicação para nós. Quantas vezes nós queremos fazer tudo e não priorizamos o nosso relacionamento com Deus? Priorizamos o trabalho, a igreja, a casa e tantas outras coisas, mas não priorizamos o relacionamento com Deus. E essas outras coisas que fazemos não são coisas erradas, não. São coisas certas. Trabalho, arrumar a casa, frequentar os cultos, servir na igreja. Isso tudo é muito válido. Porém, não pode ser prioridade antes do nosso relacionamento com Deus. Não pode. Relacionamento com Deus tem que ser diário. Todos os dias estar aos pés de Jesus. A outra lição é a família. Primeiro Deus, depois a família. O que você tem priorizado? As coisas lá de fora para depois as de dentro? Se estiver assim, a ordem está errada. É Deus, família, depois igreja. A igreja, ela é formada por famílias. Se a sua família está desajustada, se você não tem priorizado a sua família e tem priorizado servir na igreja, está errado a ordem. Muitas vezes as pessoas confundem aquele texto da palavra que fala assim, olha, aquele que não deixa o pai, a mãe, irmãos, para servir, para vir após mim, não é digno de mim. Não é isso que diz o texto? Esse deixar pai, mãe, irmãos e filhos para vir após Jesus, não está falando que você tem que deixar a sua casa, a sua família para ir para a igreja. Porque tem uma grande diferença de servir a Jesus e de ir à igreja. Tem uma grande diferença de servir a Jesus e servir na igreja ou à igreja. Tem uma grande diferença. Também não estou dizendo aqui que não devemos servir à igreja ou na igreja. Depende aí da forma que você entender. Estou dizendo que precisamos ter prioridades. Esse deixar pai, mãe, irmão, Jesus estava falando da tradição. Porque tem pessoas que dão uma desculpa assim, eu não sirvo a Jesus por causa do meu marido. Eu não sirvo a Jesus por causa do meu pai, da minha mãe, do fulano, do A, B, do papagaio. Não. Aqui Jesus estava falando disso. Porque a palavra de Deus, ela não pode entrar em contradição. Ela não entra em contradição. Porque a própria palavra de Deus fala, no 1 Timóteo 5,8, que aquele que não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, peraí. Como que um texto fala uma coisa e outro texto fala outra? É porque eles estão dizendo coisas diferentes. Não estão se contradizendo, entendeu? Então, Marta, ela nos ensina que nós precisamos priorizar. A atitude dela naquele momento foi errada. Porque naquele momento era o momento de ouvir o que Jesus estava falando. Não estava errado ela querer servir Jesus e seus discípulos bem. O errado estava ela querer, naquele momento, que era o momento de ouvir a palavra, ela querer servir a eles o alimento físico. Certo? Então, não olhe para Marta. Se você olhava para Marta como a vilã da história, como a materialista, como a neurótica, não olhe mais assim para Marta. Olhe para ela como uma mulher que naquele momento estava fadigada. É como quando chega uma visita na sua casa, principalmente se for alguém assim importante, você quer que saia tudo perfeito, não é? Então, é mais ou menos assim que a Marta estava. Mas Jesus ensinou para ela, Marta, eu conheço seu coração. Você está tão ansiosa, mas só uma coisa é necessária nesse momento. E Maria está aqui, aos meus pés, ouvindo o que eu tenho para dizer. Então vem cá. É como se Jesus falasse para ela, vem cá, Marta, senta aqui. Vem ouvir o que eu tenho para dizer, depois você vai nos servir.
Assim também Jesus está dizendo para nós hoje. Talvez você está aí preocupada. Ai, meu Deus, como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer para restaurar o meu casamento? Como que eu vou fazer para ajudar os meus filhos a melhorar na escola? Porque talvez a pandemia trouxe grande atraso no aprendizado deles. Talvez você não conseguiu acompanhar ajudando eles e eles estão totalmente atrasados. Talvez é uma enfermidade que está assolando a sua casa e você está tentando fazer o quê? Na força da sua mão, na força da sua inteligência. Jesus está dizendo para você hoje, calma, aquieta seu coração. Você está muito ansiosa com muitas coisas, mas uma só nesse momento é necessária. Escolha a melhor parte. Porque quando nos assentamos aos pés de Jesus, Ele nos dá respostas, Ele nos dá direção daquilo que nós temos que fazer. Às vezes estamos tão afadigadas querendo, ai meu Deus, como que eu vou fazer? Eu tenho essa e aquela conta para pagar, eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo outro. Jesus está dizendo, calma. Calma, aquieta seu coração, vem cá, vem me ouvir, vem sentar nos meus pés, vem me ouvir, eu vou te dar a resposta de tudo isso que você está precisando. Mas escolha a melhor parte nesse momento. Calma, aquieta seu coração, tudo vai se acertar. Eu vou assumir o controle a partir do momento que você deixar. Então percebe como que faz diferença quando nós priorizamos escolher a melhor parte. Não é que vamos deixar de fazer as outras, mas nós vamos priorizar. Nós vamos colocar Jesus em primeiro lugar. Nós vamos sentar nos pés dele e falar assim, Jesus, eu tô aqui para te ouvir. Eu tô aqui para te ouvir porque eu não dou conta. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer para o meu casamento ser restaurado. Eu não sei como fazer, eu não sei como ser uma esposa melhor, eu não sei como atrair o meu marido a olhar para mim de novo, com um olhar de amor, com um olhar de desejo, eu não sei. Mas o Senhor vai me direcionar. Senhor, até aqui eu errei. Ou talvez é uma dor que tem aí no seu coração, talvez aconteceu uma traição, como na maioria das vezes. Talvez você está dizendo, Senhor, eu não sei como perdoar esse homem, eu não consigo. Essa dor é muito forte, Senhor. Eu não sei o que fazer e talvez você já procurou médico, talvez você já procurou terapia. Tudo isso é muito válido. Mas talvez você não fez a principal, que é se dobrar diante de Jesus e falar assim, Jesus, eu não dou conta. Essa dor é forte demais para mim. Isso está além do meu alcance. Mas eu quero ouvir o que o Senhor tem para mim. Eu quero ouvir qual é a direção que eu devo tomar, Senhor, a partir de agora. Talvez você perdeu o controle da situação com seus filhos. Talvez entraram na adolescência, como eu falei. Talvez estão com o ensino defasado e você não sabe o que fazer. E você está tentando de todas as formas tentar resolver da sua maneira. Você está ansiosa, fadigada, tentando fazer muitas coisas. Mas Jesus está falando com você. Escolha a melhor parte. Escolha estar comigo. Escolha sentar aos meus pés, escolha me ouvir, porque eu vou te direcionar, eu vou te dar uma solução, eu vou dizer para você o que fazer, mas aquieta seu coração, acalma. Acalma, porque eu vou dar a solução a partir do momento que você procurar me ouvir primeiro. Talvez você já foi na vizinha, você já foi na amiga, você já foi no WhatsApp, no Instagram, já postou nos stories o seu desespero, já falou no grupo da família, talvez você já espalhou sua tragédia. Mas não foi ao principal lugar, que é aos pés de Jesus. E é isso que Ele está te chamando hoje. Ele está dizendo para você, você está afadigada com muita coisa. Você está tentando fazer muita coisa. Mas vem priorizar, prioriza. Ajeita aí sua lista de prioridades, porque assim vai dar certo. Então, quando nós escolhemos a boa parte, nós conseguimos fazer as outras que devem ser feitas. Infelizmente, muitas mulheres entenderam a história da Marta e Maria de uma forma errada e acham que não precisa fazer mais nada. Acha que é só orar, ir para a igreja, jejuar e pronto. Não precisa arrumar a casa, não precisa fazer uma comida em casa, não precisa servir o marido com uma mesa bonita, fazer um prato, né, que o marido gosta.
Não precisam mais se relacionarem com o marido, dar atenção para o marido, não precisa se cuidar, porque, eu escolhi a boa parte, eu estou servindo a Jesus. Lindona, deixa eu te falar uma coisa, Marta e Maria são duas mulheres necessárias. Só precisa colocar na ordem certa, mas as duas nos ensinam que são necessárias. Eu preciso ser Marta e eu preciso ser Maria. Ou vice-versa. Eu preciso ser Maria, eu preciso ser Marta. Eu preciso priorizar Jesus na minha vida para ele me direcionar o que eu devo fazer no decorrer do meu dia. Eu preciso priorizar Jesus. Por quê? Senão Provérbios 31 tá mentindo, tá tudo errado. Olha lá o que aquela mulher faz. E aquela mulher, eu digo isso aqui e algumas pessoas já até entenderam errado. A mulher de Provérbios 31 não deve ser um ideal que nós devemos buscar pela nossa própria força. Eu não posso querer ser a mulher de Provérbios 31 com a minha vontade, com as minhas mãos, com as minhas próprias forças, porque eu não vou conseguir. Aos olhos humanos, é totalmente impossível. Mas, se eu priorizar a melhor parte, que é estar aos pés de Jesus, Ele vai nos forjar, nos moldar para sermos a mulher que Ele projetou para que fôssemos, que é a mulher de Provérbios 31. Aí sim, nós vamos conseguir. E o nosso ideal não deve ser querer ser a mulher de Provérbios 31. O nosso ideal deve ser querer estar aos pés de Jesus. Porque aí Ele nos direcionará a ser a mulher de Provérbios 31. João 15, lindonas. O que Jesus disse? Sem mim nada podeis fazer. Não adianta você querer se esforçar. Porque a mulher de Provérbios 31 levanta cedo. A mulher de Provérbios 31 ela faz isso, ela faz aquilo. Sim. Mas se eu quiser fazer tudo isso pela minha própria força, pela minha própria inteligência, por mais que eu tenha entendimento intelectual, emocional, sem Jesus, sem priorizar a melhor parte, eu vou fracassar. E a mulher de Provérbios 31, se você ler direitinho, lá no finalzinho, o que ele vai dizer? A mulher que teme ao Senhor será elogiada. E aí vai dizer também, se eu não me engano, no 29 ou no 30, que fala assim, enganosa é a graça, vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Então pronto, é o temor ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Sem priorizar Jesus, sem priorizar a melhor parte, as outras coisas vão passar. Se fez sentido para você aquilo que foi falado aqui, compartilhe essa live com pelo menos 3 amigas. Que o Espírito Santo ele continue falando poderosamente ao seu coração. Que essa mensagem ela chegue aos seus ouvidos como uma resposta de Deus para aquilo que você estava buscando hoje, que eu tenho certeza que foi resposta de oração. Foram chaves que foram entregues aqui para que portas sejam abertas e para que você tenha, a partir de hoje, uma postura diferente em relação à sua vida. Em relação aos seus afazeres, em relação àquilo que você estava aí tão afadigada, tão preocupada. Eu tenho certeza que chaves hoje foram entregues para a sua vida. Então, se fez sentido para você, compartilhe essa mensagem, para que o Senhor fale também e edifique outras mulheres. Tá bom, lindonas? Deus abençoe sua vida grandemente. Um grande beijo, um grande abraço, Deus te abençoe, em nome de Jesus.